Vamos lá. Bom, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos. Bom dia e boa tarde para quem assiste as aulas depois aí no formato gravado. Obrigado aos meninos que estão aqui comigo já pela participação ao vivo. Eu acabava explicando agora há pouco em relação ao que a gente vai estudar, né, ao longo da disciplina posteriormente. A aula de hoje ela é reservada para o nosso terceiro exercício, mas para não ficar muito repetitivo, né, o mesmo processo sempre, eu entendo que como a gente está utilizando o Excel, como a gente está pegando essa mecânica de cálculo mais automatizada na medida do possível, é interessante que a gente faça nessa parte uma análise e uma interpretação das informações. Então, na aula anterior, eu resolvi o segundo exercício, que vocês viram que não teve muita modificação. Ele segue a mesma linha de pensamento, né, que é uma linha de pensamento que a gente estruturou naqueles slides onde eu falei sobre o markup, esse aqui, onde eu expliquei para vocês a ideia dos custos, o conceito geral, o conceito de custo, volume e lucro, para a gente relembrar algumas coisinhas. E aí entendemos qual seria a fórmula do markup. Expliquei também o porquê do markup, citando outras formas de técnicas e metodologias de precificação. Né? E o markup geralmente é uma que acaba gerando algumas dúvidas, o pessoal não entende muito bem, ou esse conceito, principalmente, né, da margem de contribuição, ele não fica muito claro. E aí é muito comum a gente ter situações de precificação errada, né? E isso é, assim, é perfeitamente normal. Uma vez que você entendeu a mecânica, daí você vai adaptando, vai ajustando de acordo com aquilo que você está buscando. Então, o que, que eu reservo para esse exercício 3? Essas aqui são as informações do mesmo exercício anterior. Tá? Ele está 3 aqui, mas eu não modifiquei nada ainda para a gente poder ir entendendo. Então, o que eu queria que nesse momento vocês compreendessem, garantindo assim, né, essa linha de raciocínio, é que depois do markup, o ideal é que eu faça no mínimo um ponto de equilíbrio. Então, o porquê já acredito que já ficou claro, né? O conceito geral de ponto de equilíbrio é o empate entre receitas e despesas, e na prática, o que isso significa? Lucro zero para a empresa. E aí a gente tem que partir da premissa de que nenhuma empresa vai ser estruturada para gerar um lucro igual a zero. Assim como a gente não tem uma empresa, não administra uma empresa, não faz a contabilidade de uma empresa para que ela tenha um prejuízo em determinado período. Pode acontecer, mesmo com precificação, mesmo com condições? Pode, perfeitamente possível. É natural que exista o prejuízo, mas é preciso saber lidar com esse processo a fim de reconhecê-lo o quanto antes, né? E automaticamente fazer as modificações necessárias. Então, aqui nos exemplos, essa é a primeira situação. O que, que eu devo fazer? Né? Na aula anterior eu comentei as questões de análise, como é que a gente avalia. E uma das perguntas que eu tenho repetido é, nos casos em que houve prejuízo, qual deveria ser o mínimo de vendas a ser alcançado? Por que, que essa pergunta é tão importante, apesar de parecer tão simples? Ela é importante porque se você já tem a precificação, se você já elaborou esse cálculo de ponto de equilíbrio, chegou a esses montantes e reparou, identificou na sua DRE, na informação contábil, na informação gerencial de que a empresa está com prejuízo de alguma forma ou de outra, você precisa tomar como ponto de partida essa ideia do ponto de equilíbrio. Por quê? O que está acontecendo é que aquele produto efetivamente não alcança o seu mínimo, né? E aí, se ele não alcança aquele mínimo, é preciso ser feito algum ajuste, identificando ali uma coisa que talvez essa técnica em si ela não vai contemplar, que é o que? O próprio mercado, né? É a sua relação com o cliente, é a estrutura que você está colocando à disposição dele para o consumo, por exemplo. Então, quais seriam as soluções para a gente entender? Tá, eu já percebi que eu tenho um ponto de equilíbrio para ser alcançado, mas como é que eu chego lá? Isso, os números, a precificação, a técnica, não vai mostrar. É necessário que vocês apliquem a ideia ou os conceitos, né, de todo o curso de administração, a fim de que seja possível criar novas soluções para este problema, que não é um problema exclusivamente da matemática, né, não é um problema exclusivamente da contabilidade também. Ele é econômico, e por ser econômico e social, depende dessa atitude de vocês. Então, um exemplo muito simples. Com o ponto de equilíbrio, a gente predetermina as circunstâncias, né, que nós queremos alcançar. Então, eu descobri aqui, citando como exemplo o produto 1, eu deveria vender, né, 542 unidades, que é esse exemplo aqui que a gente está vendo. Então, eu entendo que este é o meu ponto de equilíbrio quando eu vou empatar a minha receita e a minha despesa. E aí, partindo das estimativas que a gente faz, partindo da análise que a gente faz, é que nós vamos determinar isso. Mas fiz todo o raciocínio e minha empresa não está alcançando esse ponto de equilíbrio. Ou o preço está muito alto, ou a condição de venda também está equivocada.
e aí geram alguns dilemas que a gente tem que observar. Por isso que essa disciplina ela está enfatizada nesse conceito de tomada de decisão, porque sem essa tomada de decisão a gente não avança, né? Então, uma vez identificado o erro, a falha, eu preciso escolher qual caminho que eu vou seguir. Se eu quiser ir pela ideia, se eu entendo o mercado que eu estou atuando e percebo que o preço não está adequado de alguma forma, eu volto para cá, para o meu markup, para a minha ideia de ponto de equilíbrio com o meu custo fixo, inclusive, e reprecifico e reavalio esse ponto de equilíbrio. Porque às vezes eu estou operacionalizando o meu negócio, vamos supor que esses 2.600 aqui sejam de 2 colaboradores diferentes. E aí, às vezes, eu percebo que eu tenho um colaborador ocioso. Eu vou ter que encerrar aquele contrato, vou ter que diminuir essa despesa. O que geralmente o pessoal pensa é que essa é a primeira medida de corte, né? É dispensar funcionário, é reduzir custo de folha de pagamento. A gente vai ver lá na contabilidade depois como que esse custeio da contabilidade, da perspectiva contábil, né? Quanto que custa efetivamente a folha para uma empresa, por conta dos encargos, por conta das circunstâncias. Mas, numa visão geral, a gente precisa observar que essa não é necessariamente a primeira medida. E aí, automaticamente, a partir disso, a gente consegue conceber alguns ideais para poder tomar medidas diferentes. Então, por exemplo, se a minha energia está vindo muito cara, eu preciso observar se eu tenho controle sobre isso. Se o meu material de consumo está muito caro e ele não é necessariamente relacionado ao aspecto produtivo, eu consigo adequar aquele consumo, eu vou adotar medidas e reorganizar o meu sistema de trabalho. Perfeito. Então, aí o que a gente faz? Se eu consigo ir por esse viés, eu vou simplesmente alterar esses números aqui. Então, quando percebam, por exemplo, para entender de uma forma mais prática, se o meu salário, a minha despesa de folha, vamos chamar assim, era de 2.600, eu consegui reduzir ela para 1.100, que é o conceito que a gente tem de salário mínimo. Eu já diminui bastante o meu custo fixo, beleza. Mas agora, para eu entender o que isso impacta ou até onde eu preciso ir, basta que eu refaça o raciocínio. Então, a precificação continuou a mesma, mantive ali o mesmo preço de venda, usando como exemplo o produto 1, neste caso aqui ele tinha dado lucro por conta da estimativa, mas vamos entender o raciocínio. Agora, eu consegui cortar pela metade. Né? Então, é entender que, assim, eu fiz uma redução de R$ 1.400 na minha folha de pagamento. Estava 2.600 e eu baixei para 1.100, nesse exemplo. Quando eu faço essa modificação nessa estrutura, nessa lógica, eu tenho uma redução aqui de praticamente metade. Né? Então, eu estava antes com uma quantidade que eu não conseguia alcançar, só para eu voltar aqui, 2.600, a gente está vendo, olha, 542. Destes 542, esse ponto de equilíbrio ele é mensal, é o que eu tenho que vender todo mês. Eu percebi que eu consigo vender, sei lá, 400. Estou batendo ali na beira, mas não está chegando. Eu vou lá, reajusto, reorganizo a minha empresa, vi que realmente a folha é o caminho, é a minha única solução, ajustei, ou sei lá, vamos colocar aqui 1.500. Fico com 2.000 de custo fixo. É claro que esses materiais aqui, esses itens, são meramente exemplificativos. E aí eu chego à conclusão de que eu tenho 350 para ser alcançado. Aí já muda a figura. Aí eu já percebo que todos os meses eu vou bater essa meta. Né? Esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto é aquilo que eu já expliquei também desde a primeira aula mais prática, que a gente tem que observar, porque aqui eu estou considerando um faturamento pela ideia ou pelo princípio, né, de competência. O que significa isso na prática? Todas essas despesas, elas são consideradas aqui como despesas que serão pagas e, portanto, eu precisarei gerar caixa neste período de 30 dias. E a geração de caixa depende justamente do tipo da minha venda. Então, aí eu preciso pré-organizar também o funcionamento, ou giro de caixa, ou enfim. Quando vocês tiveram aula de custos, eu presumo que isso foi abordado, de certa maneira, até a exaustão. Matemática financeira aplica um pouco desses conceitos para ajudar vocês a desenvolverem uma linha de raciocínio. Depois tem custos, gestão de materiais, etc. Né? E aí, ao longo desse processo, o que a gente aprende? Que tem como controlar o giro do caixa, tem como controlar o giro do estoque, tem como observar essas características em separado para resolver um problema em específico, que é o que vai acontecer aqui. Então, eu não posso me iludir achando que eu vou bater essa meta, mas se metade dessa minha venda está sendo feita a prazo, a minha receita vai ser metade também. Então, conseguiram entender o meu raciocínio? Tá compreensível aqui a minha lógica? Tá sim, professor.
Então, esse dilema, ele acontece muito recorrentemente. E aí, às vezes, essa falta de capital vai levar o quê? A empresa a consumir ou a contrair, melhor dizendo, o endividamento. Esse endividamento ele tem que estar previsto de alguma forma também. Não necessariamente no preço do produto, mas na expectativa de um custo fixo. Então, aí, às vezes, se eu vou lá e eu quero suprir essa necessidade de caixa e simplesmente contraio lá um empréstimo em, sei lá, 60 vezes, não necessariamente eu estou resolvendo o problema. Isso é uma análise muito mais profunda que eu preciso ir elemento a elemento, fazendo todas as continhas necessárias. E, no fim, as contas são só isso, contas. Porque eu vou chegar a ter que tomar uma decisão, a ter uma conclusão. Então, só para dar o exemplo aqui, no raciocínio que nós tomamos, eu estou partindo, deixa eu puxar aqui os elementos e aí vocês vão acompanhando comigo. Eu vou partir do produto 1 usando como exemplo aqui. Então eu tenho lá o meu preço de venda, ele ficou R$ 28,57, né? E esses R$ 28,57 estão sendo multiplicados por uma quantidade. Então vamos primeiro na quantidade do nosso ponto de equilíbrio agora, 350. Então, vezes 350 unidades. Opa. Vai puxar. Gente, eu posso primeiro. Deixa eu digitar ele aqui que eu vou mais rápido e não fico me. 22 e. 57,14. Vamos usar 4 casas. 350 unidades. Aqui eu estou partindo dos mesmos pressupostos, né? 6%, 4%, 2%. Vamos confirmar se é isso mesmo. 6, 2, 2. Então, quem que está errado ali? Comissão, 4%. Vamos modificar. Ajustei, beleza. Custo unitário, como é que eu calculo? Mesmo esquema da receita. Qual é o custo unitário do produto 1? Aqui em cima, R$20. Está negativo, né? Justamente para já ir adaptando. Eu vou comprar 350 unidades, nesse exemplo. 7 mil, tá. É isso mesmo? Aham. 6, 2, 2. 7 mil. Vou ajustar aqui. Aqui. Deixa eu ver se ele está calculando certinho. Beleza. E o nosso custo fixo está em R$2.000. Tá ali que ele vai... Minha receita está um pouquinho menor. 22, 5, 7, 14. É isso, né? Ah, não, 28, perdão. Isso que eu estou equivocado aqui. Seria R$28, né? Estaria aí R$10.000, vamos considerar. Se eu botar ali mais 2 casas, eu acho que ele... Né? Mas vocês viram que era uma questão de arredondamento, né? Para simplificar um raciocínio, vamos deixar em 10 mil, que fica mais fácil. Resumindo a história, tive uma receita de 10 mil, é o que eu tinha previsto na hora que eu calculei o meu ponto de equilíbrio. Então, eu faturei 10 mil, mas o conceito de receita para contabilidade é independente da informação de caixa. Então, eu posso ter isso vendido à parte, né? Vendido ali em 60, 30, 60, 90 dias para pagar, eu posso ter feito 50-50 das operações que eu realizei, foi metade à vista, metade a prazo. Esse controle eu vou ter que fazer ele separado, eu vou ter que separar de alguma forma e administrar esse processo cuidando apenas e exclusivamente do caixa. Por isso que daí a contabilidade vai diferenciar. DRE é para mostrar a competência, é para mostrar ali o trabalho que foi executado dentro de um período. Competência significa só isso, o período que você está analisando, demonstrando, evidenciando na forma contábil. E o caixa é a entrada e saída de recursos da sua conta bancária. Né? Então, se eu não tomar cuidado com isso, eu vou me iludir, vou chegar ao faturamento de 10 mil, vou pagar, sei lá, R$600 de imposto, partindo desse pressuposto aqui, vou ter o custo unitário, que é o que eu pago toda vez que eu compro um produto, não é unitário, né, mas é para auxiliar aí na identificação da informação, é o meu custo da mercadoria vendida. E aí eu chego a um resultado bruto de R$2.000, que seria aquele conceito da margem pré-definido, os 20% que tem que sobrar, que é a mesma coisa. Cheguei a esse conceito, eu vou pagar o meu custo fixo, que seriam os R$2.000. Vai me sobrar, então, neste momento, zero. Agora, se eu observo e falo assim, não, então, dessa análise aqui,
a partir dessa perspectiva, na verdade, eu fiz a venda de, sei lá, 150, 100 unidades, que foi à vista. Aí eu já tenho uma análise diferente. Porque vejam, né, considerando os mesmos fatores, vou mudar aqui, eu preciso observar que o meu custo incidiu sobre as 350 unidades. Então, naquele momento, a perspectiva de caixa vai ser representada aqui. A minha margem de contribuição resulta negativo. Por quê? Porque está me faltando dinheiro. O meu custo unitário representa o quanto que eu paguei, porque as outras unidades eu fiz ali a compra para poder vender. Então, de certa forma, houve o desembolso. Né? Se eu ajustar aqui, eu estou desconsiderando essa informação. E aí, efetivamente, eu vou terminar o mês fechando menos 6 mil, né? Menos 6.428. E isso é só um dos exemplos de quando você faz a venda a prazo, à vista, enfim, faz o parcelamento, e incidem aí outras taxas, por exemplo, é muito comum hoje em dia, né, o parcelamento em cartão. Então, eu não coloquei aqui, por exemplo, a gente poderia adicionar a taxa da maquininha, né, X% ao mês, X% por operação, isso dá para fazer um levantamento de acordo com a operadora que você utiliza. Então, percebem que, assim, efetivamente, eu posso até ter realizado a venda daquelas 350 unidades, mas essa receita ela não vai acontecer agora. Se ela não vai acontecer nesse primeiro momento, né, eu ia contabilmente demonstrar tudo isso, mas a informação ia ser diferente do resultado bancário. Então, aqui eu estou trabalhando como se eu fizesse uma DRE pelo sentido de caixa, né, pelo princípio de caixa. Mas isso na contabilidade nunca acontece. Isso é uma informação gerencial. Então, isso só vai acontecer se você tiver esse discernimento e fizer essa análise, fizer essa interpretação e essa leitura do trabalho que você está executando. Então, só exemplificando, né? As informações continuam a mesma, mas a gente teve um prejuízo, considerando os elementos, né? Um prejuízo relativo a esse período de 6 mil reais. Isso vai se compensar no futuro, beleza. Só que para eu saber quando isso vai se compensar, eu vou precisar trabalhar mês a mês, fazer e raciocinar esse aumento da receita ao longo do tempo, né? Porque esses 2 mil que eu já recebi, eu já gastei, enfim, e aí eu preciso ter esse controle, perdão, efetivamente no meu dia a dia. Então, voltando aí os 350, para ver que o raciocínio continua o mesmo. Outro elemento que a gente pode ter é essa variação na composição do próprio preço. Né? Aí eu já expliquei para vocês, olha, se o salário aumenta, se o salário diminui, então, ainda nesse raciocínio, antes de eu entrar para o markup, só para citar uma situação diferente, ao invés de reduzir o meu custo fixo, agora eu estou aumentando. Como? Por exemplo, eu vou expandir a minha área, eu vou contratar um novo funcionário, a conta de energia veio mais alta, enfim, algo nesse sentido. Muito mais alta a ponto de sair daquela margem, né, que eu teria que ter ali ao longo do tempo. Tá? Então, eu preciso observar. Se aumentou o custo fixo, o que eu queria que vocês entendessem efetivamente não é porque aumentou R$100 no custo fixo, eu vou aumentar R$100 no meu faturamento. Não é porque diminuiu R$100 no meu custo fixo que vai diminuir R$100 no meu faturamento dentro daquele período no conceito de ponto de equilíbrio, né? Obviamente. Por que ponto de equilíbrio? Porque é o mínimo que se estabelece. Aí eu posso utilizar outro parâmetro também, margem de segurança. Posso utilizar a ideia do lucro estimado, né, de acordo com o retorno que foi pré-estabelecido pelos sócios. Tudo isso vai sendo desenvolvido. E aí o que eu ia entrar antes é a ideia da própria precificação. Então, com o exercício 1 e 2, a gente viu que, olha, se eu modifico o custo unitário, se eu modifico os parâmetros pelos quais eu utilizo a precificação, eu estou modificando, então, o quanto aquele preço de venda precisa ser ajustado. E isso influencia também nesta lógica. Por quê? Preço de venda dividido pelo nosso faturamento, ou ainda, no caso do próprio faturamento, eu vou levar em conta a minha margem de contribuição e, efetivamente, o meu custo fixo. Então, a partir do momento que eu decido que daquele produto tem que sobrar, na verdade, 30%, todo o processo se reajusta. Né? E aí, se eu não estou com isso claro no meu raciocínio, meu índice aumentou, meu preço de venda aumentou. Se meu preço de venda aumentou, como é que isso altera o meu ponto de equilíbrio? Eu vou vender ele mais caro, quer dizer que eu preciso vender menos, partindo do pressuposto de que toda venda é à vista, né, que eu já expliquei. E aí, se eu vou vender menos em faturamento, eu também vou ter que vender menos em quantidade. E aí, às vezes, com a experiência, por que isso é interessante? Com a experiência de negócio, você percebe
que o seu produto ele pode ser vendido mais caro, por exemplo, um pouco mais, não muito, mas um pouco pelo menos, e falta pouco para você alcançar suas metas. Então, dentro dessa realidade, vamos imaginar aí que eu quisesse, né, uma perspectiva um pouquinho maior, estou trabalhando com um único produto aqui e tal. Cheguei ao preço de venda de R$ 40 aqui com o índice 2. A partir daí eu entendo que a minha quantidade é 125. Enquanto o mercado aceita esses R$ 40, eu consigo alcançar esses 125? Se ele estiver aceitando, eu consigo vender todos os meses? Né? E aí tem como fazer aqui uma meta diária também, tem como fazer isso com dias úteis, tem como fazer isso considerando sazonalidade, né? Entre outros elementos. Mas percebam que a regrinha aqui é basicamente essa. Uma vez que eu altero um deles, como é uma escala, é um processo escalonado, eu vou refletir efetivamente em outro resultado. Então, o fato de eu ter reajustado a minha margem de contribuição de 20 para 40 fez com que o meu preço subisse daqueles 28 para R$ 40, e isso na prática reflete em quê? Reflete em um faturamento a ser alcançado muito menor, metade, né? E aí automaticamente eu modifiquei já o custo fixo, fiz outras alterações, então tudo isso vai modificando o resultado final. E isso só precisa ser considerado partindo dessa premissa, de que você tem ali pré-estabelecidas informações. Ah, e como que eu faço numa empresa que não começou ainda? Você sempre vai ter que trabalhar com estimativa, não tem outro jeito. Assim como a gente aprende a fazer orçamento, vai ter que necessariamente estimar. E aí a estimativa vai depender da sua experiência profissional, da sua leitura de mercado, da visão que você tem, das coisas que você levantou ali de informação, de onde é que você extraiu sua informação, porque a gente tem essa complexidade no Brasil, de você ter um produto muito bem aceito em uma região e às vezes na cidade vizinha aquilo já não acontece. Né? Numa das cidades ali, ou dentro de uma própria cidade, você tem uma divisão muito grande de perfis econômicos e tudo mais. Então, toda essa leitura ela vai ser trazida para cá com base na experiência que vocês carregam. Esse é o grande segredo. É o ponto de partida realmente para a gente poder fazer uma análise, aplicar essas técnicas e usar a contabilidade com a expressão gerencial junto, justamente para poder falar assim, não, eu não quero seguir os princípios da contabilidade, eu quero trabalhar com a ideia de caixa. Eu não quero trabalhar anualmente, eu preciso dessa informação mensal, diária, quinzenal. Então aí eu consigo sair um pouquinho da regra, da obrigatoriedade, porque essa informação é para mim, não é para o fisco. Ele tem a regra dele, eu posso criar a minha. Né? E aí você combina isso com o seu escritório, sugere, orienta, recebe orientação, recebe as sugestões também, porque o escritório vai precisar do fornecimento de informações. Isso de uma perspectiva profissional, hoje a gente chama de contabilidade consultiva, né? Que aí não existe assim uma fórmula geral. Cada empresa vai ter a sua, cada escritório vai agir de um jeito em relação a isso. Mas o que ocorre na maioria das vezes é que as empresas ficam desorganizadas e por essa desorganização a geração de informações não acontece. Ou até mesmo pelo próprio desinteresse, né? Pela não perspectiva da relevância daquela informação. Assim, isso aqui é um monte de informação que eu não vou entender mesmo, não tem utilidade, meu negócio é pensar em promoção e fazer com que o cliente chegue à loja. Aí, às vezes, esse foco ele também acaba se perdendo, porque o resultado não é alcançado e não vem o diagnóstico de onde que está o problema para você poder fazer esse filtro em relação à solução que você quer achar. Então, aqui é só uma exemplificação, né? Por isso que eu uso os mesmos elementos e tal. E aí isso tudo foi modificado, né? Eu não falei aqui do trimestral, mas do anual. Por consequência, a gente vai ter uma lógica automática, né? Porque o trimestral é vezes 3, o anual é vezes 12, semestral vezes 6, é a mesma metodologia, tá? Então, esses resultados, eles simplesmente nos sugerem o quê? Olha, a estrutura da informação contábil é essa. Mas a contabilidade gerencial me permite adotar a mecânica, adotar e adaptar de acordo com o que eu preciso para extrair a informação que eu quero. Se eu consigo entender essa lógica, eu vou conseguir entender o porquê disso aqui ser tão importante, o porquê do ponto de equilíbrio ter essa relevância tão grande no meu negócio, porque a margem de segurança se faz necessária. Porque eu vou ter sazonalidade, por exemplo. Com a sazonalidade, eu consigo perceber momentos de melhora, de piora do meu negócio, mas se ainda fora do aumento sazonal do Dia das Mães para uma loja de presentes, por exemplo, né, uma loja de roupa,
Se fora desse aumento daquele período, antes e depois da data comemorativa, porque o brasileiro também gosta de comprar depois, né? Eu ainda mantenho a minha meta de acordo com a minha margem de segurança, que é acima do ponto de equilíbrio, eu consigo resultados adequados à minha gestão. Né? Então, para a gente conceituar, é para a gente especificar as situações que podem ocorrer e entender essa dinâmica de fato, né? A fim de dominar esse raciocínio, a fim de perceber o que poderia ser adicionado, o que pode ser tirado, enfim, e como uma informação influencia a outra. Né? Então, aqui, só para concluir o raciocínio, se eu aumentar R$ 1 nesse nosso exemplo, de 2.000 vai para 2.001, a gente chega então ao aumento de R$ 2,50 no faturamento. E aí, uma vez que você já entendeu essa premissa que eu acabei de explicar, você vai perceber que não é em essência, esse raciocínio direto, né? Ou aí, se eu volto para cá, por exemplo, né, com aqueles 20%, volta para os 10.000, já aumentou R$ 5. Então, antes era só 2,50, agora, porque diminuiu para metade praticamente o meu preço, né? Não exatamente a metade, está 28 aqui, mas dá para entender o raciocínio. Né? E aí a quantidade também subiu, enfim. E tudo vai se alterando e se modificando conforme a necessidade da informação. Deu para entender? Ficou bom aí o raciocínio? Claro, não sei. O que vocês acham? O que vocês pensam? Para mim tá tranquilo, professor. A Inês ia falar também? Para mim tá tranquilo também. Beleza. Então, em relação às aulas anteriores, a fórmula, a aplicação, nenhuma curiosidade, nenhuma dúvida? Beleza? Tranquilo, né? Às vezes pode ter conteúdo de aula passada também que não ficou claro. Em relação a essas questões aqui, a 4, a 5, vocês estão conseguindo responder? Perceberam na aula passada o raciocínio sobre os cenários aqui? Deu para ficar tranquilo também? Por exemplo, o que acontece, né? A empresa precisa escolher entre os produtos porque ela não tem dinheiro para financiar tudo, o que eu faço? Tem várias leituras que eu posso fazer disso aqui. Beleza? Posso ficar tranquilo? Por enquanto, sim. O que vocês acham mais difícil nesse processo? O que para vocês causa Professor, eu vou mais falar por mim, insegurança? né? Eu estava com dificuldade mesmo em assistir as aulas, mas aí agora já me organizei e estou organizando tudo nessa semana. Então, assim, o que eu perdi, né? Eu estou recapitulando, então no momento eu estou só recapitulando mesmo. As dúvidas que surgiam, eu passo depois para o senhor ou nas próximas aulas, tá? Tá só me organizando essa semana para colocar tudo em dias. Beleza, perfeito. Inês? É porque é bom, assim, eu preciso saber se vocês têm tranquilidade, facilidade em trabalhar, por exemplo, com Excel, trabalhar com a ideia dessas fórmulas, dessa lógica. Se fosse para vocês construírem, por exemplo, isso do zero, vocês conseguem seguir essa linha de raciocínio? Não precisa ser uma planilha igual a minha, né? Pode ser do jeito que vocês acharem, mas se você entender o raciocínio, você consegue fazer. Então, essa é a minha preocupação em si. Ah, não entendi a fórmula, não, algo nesse sentido, tá? Aí a gente vai resolvendo e aprendendo junto, né? Percebendo esse cenário juntos. E assim, além disso, o que vai ser exigido de vocês nesse processo da disciplina em si? O conceito de contabilidade gerencial é toda a contabilidade. Então, é como se vocês tivessem aprendido tudo sobre contabilidade e lá no final a gente aprende a usar essas informações de maneira mais adequada para tomada de decisão, no curso de Ciências Contábeis. Aí o que foi trazido para essa disciplina aqui é isso. Então, por exemplo, não há muito o que explicar de novo em relação ao conceito, à premissa de custo, volume e lucro. Porque você já estudou custos, provavelmente, né, para ter chegado aqui no 7º semestre. Você já entendeu a dinâmica e a relevância de você trabalhar lá com os elementos para perceber o quanto que uma mão de obra influencia no preço do produto final, no custo daquele produto mais especificamente.
para entender a dinâmica de você perceber o processo de que quando você produz mais na mesma área, com a mesma máquina, consumindo o mesmo tanto de energia, o que muda são os gastos variáveis, despesas variáveis por consequência, né? Então, é essa separação. E aí, às vezes, a gente fica achando que tem muito mais, mas não tem onde exemplificar, não tem onde colocar isso em prática, né? E eu vejo que é relativamente simples, porque fórmula por fórmula a gente pesquisa, encontra, né, pensa um pouquinho, quebra a cabeça, resolve. Agora, o que eu faço com tudo isso que é o negócio? Né? Porque se eu não estou usando isso na prática, vai me faltar essa segunda etapa. E o jeito de perceber e treinar essas situações é imaginar cenários, é imaginar perspectivas, é imaginar a fim de que vocês consigam, para quando aparecer um problema real, falar, opa, isso aqui eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu posso usar. É uma informação contábil, é uma informação mais gerencial, é uma informação organizacional, tem que começar por aqui e uma hora eu vou chegar lá e vou usar aquela demonstração. Perfeito. E não tem muito o que fugir disso, assim, é relativamente simples mesmo. Então, se não há dúvidas, né, os demais colegas que vão assistir essa aula depois também podem me procurar, me avisem aí se surgir alguma dúvida. A aula de amanhã ela é uma aula de revisão em relação ao conteúdo dessa primeira unidade. A gente vai ter a prova com questões objetivas, dissertativas, né, para apresentar esses conceitos, e aí é muito possível que eu continue naquele molde que eu expliquei para vocês. A gente vai aquela premissa inicial do semestre, né? Eu vou colocar a prova, vocês vão poder baixar ela, se tiver exercício complementar da prova, vocês vão resolver o exercício e dentro da prova estarão as perguntas relacionadas ao exercício. Pode ser bastante, pode ser pouco, esse mistério aí eu costumo deixar até o dia da prova, e daí isso faz com que vocês se comuniquem, enfim, vão se alinhando aí nos grupos de trabalho. Lembrando que ela é individual, não tem problema trocar informação, inclusive, se você não entender algo, o colega às vezes explica melhor do que o professor, não vejo problema nenhum nisso, mas é interessante que vocês aproveitem a disciplina para praticar ao máximo. Né? O que eu quero dizer não é só copiar a prova do colega e postar lá dizendo que você que fez. Né? Quem está perdendo conhecimento é a própria pessoa. Então, aproveita para tirar dúvida, para imaginar, para pensar, para o que for necessário, o que for interessante nesse momento da vida de vocês. Bom? E aí, qualquer orientação a mais, eu passo amanhã na aula de revisão, junto com as questões, a parte teórica, né, digamos assim, que foram as primeiras aulas que a gente viu, que faz parte também do conteúdo a ser cobrado. Beleza? Beleza. Então tá, vou interromper aqui a gravação, fico à disposição de vocês. Obrigado pela atenção mais uma vez, né, e até a nossa próxima aula.